Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Ao responder ouvinte bolsonarista chapéu de alumínio, Ava Santiago lava nossa alma e faz a melhor análise que já vi sobre o interrogatório dos golpistas do 8 de janeiro. Vale a pena ver até o final. O que a gente viu ontem é uma cena histórica, divisora de águas, do reestabelecimento da envergadura de uma democracia em um país do tamanho do Brasil e da importância do Brasil para o mundo. Foi a primeira vez, repito, a primeira vez nos nossos mais de 500 anos de demarcação de colonização para cá, que nós vimos generais sentados no banco dos réus para serem julgados por civis. Isso é gigantesco. Essa é a porta de entrada para que a gente recupere os nossos pilares institucionais e para que a gente tenha fôlego de não estar sempre às voltas de uma ameaça de golpe. A gente usa essa expressão, né? A democracia brasileira é muito jovem, e é mesmo, porque os jovens que estavam nos quartéis durante a ditadura se tornaram generais que agora tentaram dar um golpe de Estado. Então, sim, a democracia é muito jovem. A mesma geração que estava na várzea dos quartéis estava agora conspirando contra a democracia, porque a gente não conseguiu fazer. A gente não teve sequer justiça de transição. A gente nunca tinha mandado um general pro banco dos réus para ser julgado onde tem que ser julgado, pela justiça comum, pelo tribunal dos civis, porque a justiça brasileira é civil. Militar, exército, forças armadas não são um quarto poder. É sempre bom repetir isso aqui. São burocracia de Estado, são cumpridores de ordem, não são guardiões da Constituição. Guardião da Constituição é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Os três poderes instituídos são os guardiões da Constituição. Forças Armadas estão aí para cumprir ordens desses três poderes. Não são guardiões do artigo 142, que inclusive foi muito falado ontem. O ouvinte que no seu delírio, e eu não julgo porque houve um adoecimento coletivo de pessoas comuns. Houve um aparato gigantesco para adoecer pessoas verdadeiras, pessoas comuns, que começaram a receber de maneira tão intensa, serem bombardeados por tantas teorias da conspiração, por tantas mentiras, que acabaram acreditando nisso. Mas quando o ouvinte diz que o depoimento do Mauro Cid inocentou o Bolsonaro, foi o contrário. Ele em vários momentos citou o artigo 142, que eles falavam nas reuniões, nas conversinhas, que seria usado pelas Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Artigo 142 tem que ser, assim como todos os outros, tem que ser julgado e exercido pelos poderes constituídos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Forças Armadas não são um poder constituído. Aqueles que ainda insistem em espernear sobre esse momento histórico glorioso para o Brasil, que são militares no banco dos réus sendo julgados por civis, dizem: mas a vítima, no caso o Alexandre de Moraes, a vítima é o juiz. Isso é uma bagunça, isso não deveria acontecer em lugar nenhum. Deixa eu te falar uma coisa: qualquer juiz que julgasse o caso seria a vítima, porque a vítima é o Estado brasileiro, a vítima é o poder judiciário, a vítima é o povo brasileiro, a vítima são milhões e milhões de brasileiros que estariam na ponta da faca, na mira da precarização, que seriam perseguidos se essas pessoas tivessem conseguido concluir o golpe delas. A vítima, assim como foi no golpe de 64, eles podem ter prendido, torturado e matado militantes políticos e jornalistas, mas a verdadeira vítima foram os milhões de brasileiros que ficaram sem reajuste do salário mínimo, que não tinham plano de saúde, que não tinham investimento em educação, que tiveram que, para camuflar o milagre econômico, tiveram os seus ganhos salariais derretendo. Essas são as verdadeiras vítimas, e seriam novamente. As vítimas seriam as nossas mães, os nossos filhos, em um regime de exceção de quem a gente não pode esperar nada do Estado brasileiro. As verdadeiras vítimas eram cada mulher e homem desse país que estariam debaixo de uma ditadura que historicamente só empobrece, persegue, humilha e mata os seus compatriotas. Então, o Alexandre de Moraes pode até personificar em seu nome essas ameaças, mas ele não é a vítima. Não há juiz neste país que poderia julgar o caso sem ser considerado vítima, porque a vítima são as instituições. Então, isso já foi decidido pela primeira turma. Eles já entenderam que o Alexandre de Moraes não estava impedido de ser o relator do caso, e não adianta espernear, porque qualquer juiz ou ministro comprometido com a democracia, sentado naquela cadeira, estaria no lugar de vítima. Eu, sentada naquela cadeira, seria vítima. Você seria vítima, porque eles estavam atentando contra nós, contra o Brasil, contra a democracia e a dignidade dos brasileiros.